a psicanálise ela vai surgir por uma necessidade, né? Não foi nem assim pelo um brilhantismo, né, do Freud. O que que acontece? Freud se forma em medicina e ele era um pesquisador de laboratório, né? O Freud sempre foi um pesquisador laboratorial. Uma das grandes pesquisas dele era trabalhar com enguias. Ele pesquisava muito enguias em laboratório, dissecava e tal. Mas Freud ele não tinha recurso, ele morava longe da família, né? O pai dele estava pobre e ele precisava se casar. Ele se apaixonou pela Marta, né? Começou a namorar a Marta e ela começou a pressioná-lo para casar e ele não tinha dinheiro. Então ele teve que parar essas pesquisas que ele estava fazendo e por uma necessidade financeira ele começa a trabalhar no hospital, ele começa a clinicar, atender como clínico geral. Mas naquela época, a doença da época, hoje a doença do nosso século é a depressão, né, e a ansiedade. Mas na época de Freud, a doença do século era a histeria, né? Só para deixar claro, histeria não tem nada a ver com o que a gente compreende hoje, que histeria seria aquela pessoa... histeria não tem nada a ver com uma pessoa histérica, né, no sentido de que aquela pessoa que faz escândalo, que grita, que fala alto. Ele, nesses atendimentos clínicos, como um clínico em geral faz, Freud começou a atender pessoas que apresentavam paralisia facial, paralisia nas pernas, cegueira temporária. As paralisias também eram temporárias. Mas quando se fazia exames que se tinha na época, exames laboratoriais, ele não encontrava nenhum respaldo físico, né? Ou seja, não havia uma lesão na cabeça, não havia uma lesão no músculo, no tono muscular, no sistema nervoso. E isso começou a intrigar o Freud, né? Isso que é a histeria, né? Quando começa a aparecer uma variedade de sintomas sem explicações plausíveis, sem explicações físicas, né? Que é quando você faz exames laboratoriais e eles não conseguem capturar, né, numa tomografia, numa radiografia, no exame de sangue. Então, Freud ficou interessadíssimo nisso e intrigado por que essas pessoas estavam apresentando esse tipo de sintomas se não tinha nenhuma lesão, né? E aí, Freud, ele começa a ouvir a história de vida dessas pessoas. Então, essas pessoas, até antes de Freud, elas eram internadas no manicômio. Quando elas apresentavam esses sintomas, elas eram internadas nos hospitais e eram tidas como loucas, né? Claro que já a partir da Idade Média, né? Na Idade Média era visto como possessão demoníaca. E já agora no final do século XIX, com Freud, era visto como loucura, né? E a ciência não tinha explicação suficiente. Então, todas as pessoas que iam ao médico, vale lembrar que naquela época não tinha terapeutas especializados como a gente tem hoje, Paulo. Os médicos eram os deuses da terapia, né? Eles atendiam as pessoas e faziam a terapia. Então, a partir desses atendimentos, quando chega na época, ele fica muito interessado, ele fica sabendo que na França existia um homem muito famoso que era apelidado como Napoleão da hipnose, né? Que era justamente o famoso neurologista Jean-Martin Charcot, que trabalhava com hipnose. Então ele ganhou uma bolsa de estudos, foi fazer um estágio entre 1885 e 86, e então ele teve a oportunidade de aprender com o Charcot. E o Charcot ensinou para ele hipnose e explicou para ele que existia uma instância abaixo, né, da nossa consciência, que ele não sabia ainda o que era, porque Freud também não sabia, mas o Charcot já tinha sacado que existia uma instância abaixo da nossa consciência que a neurologia não tinha descoberto ainda, né? E Charcot falou para ele, olha, eu vou hipnotizar essas pessoas que estão com histeria, com paralisia, pessoas mudas, cegas, e elas vão voltar ao normal. Só que quando